Olá, Cinegues, boa noite. Aqui é o humilde blogueiro que vos fala. Estamos aqui novamente, mais um Drops. Hoje especial, né? Com dois filmes, tá? Tá? E também vamos falar em cima do fato, o julgamento que teve lá no STF sobre a questão se aceita ou não a denúncia do PGR. Ainda o julgamento não foi do mérito, como andaram dizendo por aí, já é o julgamento do Bolsonaro, o Bolsonaro vai sair em cana hoje. Não, calma. É apenas o julgamento do se aceita ou não a denúncia lá do PGR, da Procuradoria-Geral da República, e, claro, vem os delegados tentando convencer as sumidades, né, do STF de que aquilo ali não vale nada, tal. Mas a gente vai discutir aqui, depois de falar dos dois filmes, vamos falar do julgamento aí do STF, mais um movimento de judicialização. O que vamos falar não é boa coisa, não é boa coisa, né? Porque dá para sentir um clima de comoção generalizada, não, agora vamos fazer justiça, Bolsonaro na cadeia, um clima de torcida tipo Copa do Mundo, algo assim semelhante que foi lá no Oscar, Ainda Estou Aqui, né? A gente sabe que é um grande movimento de operação psicológica, da questão de mudar a filosofia da praxis da esquerda a partir do processo de judicialização. Então, a gente vai discutir isso após analisarmos, discutirmos dois filmes muito bons, The State Electric, que está no Netflix, tá? E essa minissérie que está dando o que falar, é polêmica, está muito ripada, que é a adolescência, que temos que conversar sobre a adolescência, o que essa minissérie lá do Netflix coloca na questão das redes sociais e, principalmente, na minha opinião, os perigos que um quarto pode representar hoje para um adolescente no século XXI. Essa é a coisa que eu achei mais significativa nessa minissérie, que nós vamos conversar aqui a respeito. Claro, vocês devem estar percebendo que estamos num novo espaço aqui, tá? Um novo espaço, aproveitando aqui a conjuntura aqui da casa. Foi liberada aqui essa parte da casa, então é mais fácil aqui para... Não tem que levar todo o instrumento, todo o equipamento, a enturragem tecnológica lá para os estúdios, os grandiosos estúdios do Cine Guinós. Então fica aqui embaixo mesmo, tem lá livro lá atrás também, dá para fazer um bom composê. Então sejam bem-vindos, Cinegues, aqui para o Drops News. Drops News, só para tentar resgatar um pouco da história, nós estamos tomando esse formato Drops News, né, devido a esse acidente. Como pode perceber, eu estou com essa bizarra, né, coleira. Costumo dizer que é coleira Filadélfia, isso daqui, né, colar Filadélfia, né, que sofreu um acidente, para variar, de bicicleta, né? Então eu tenho que ficar isso daqui pelo menos mais um mês, né? Inclusive estive hoje a manhã inteira lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia para fazer raio-x, examinar aqui o braço, que já está com mais metais. Eu estou um cara assim que mais vale morto do que vivo, que tem de metal no meu corpo, metal de boa qualidade, viu? Titânio para cima, viu? Metais nobres, né? O Musk vai se interessar bastante por mim. Que coisa! Então, estamos aqui, né? Antes eu queria conversar uma coisa. Hoje vai ser um Drops meio longo, né? Já que eu estou aqui com as condições perfeitas para aqui quase sozinho em casa, para praticar um diletantismo intelectual e tal. Mas vocês conhecem, desculpe a analogia que eu vou fazer, tá? Desculpe a analogia, mas acho que isso mostra o quanto essa sociedade brasileira está seriamente comprometida, tá? Um pequeno comentário inicial aqui, introdutório. Vocês conhecem aquela história, né, de que quando você vê baratas à luz do dia, na sua casa, ou no quintal, ou mesmo na calçada, na rua, bom sinal não é. Significa que o submundo lá, o esgoto, onde estão
esses insetos está infestado. Ou seja, eles já estão saindo à luz do dia. Não é um bom sinal. É a mesma coisa que nós estamos vendo hoje em relação ao crime organizado. Desculpa essa analogia que eu estou fazendo, daqui a pouco está fazendo uma associação de ratos e nazismo, tal, baratas e crime organizado. Mas para ver o alcance do crime organizado, o que está acontecendo, e juntando com aquele conceito que a gente fala aqui de pós-meritocracia. Tá? Eu fiquei assim, embasbacado no meu condomínio, vizinho, próximo aqui, condomínio, um rapaz de quase 37 anos, quase 40 anos, e a sua irmã com um pouco menos de 30 anos, inclusive com um filho pequeno. Tá? Moram aqui todos juntos na mesma casa, com a sogra, com a mãe. Então, eles acabam... E todos uberizados. Tanto ele quanto ela, os dois irmãos, um de quase 40, outro de 30, trabalhando, pelo menos é o que se via, né, na superfície, trabalhando com Uber. Tá? Família uberizada, mãe, filhos, todos trabalhando com Uber. O que aconteceu nesse carnaval? Simplesmente eles foram pegos, esse casal de irmãos, pela Polícia Rodoviária Federal, lá na Baixada Fluminense, na Dutra. Eles foram parados e estavam com 17 quilos de haxixe, tá? E material químico, litros de material químico para ser usado em laboratório, para processagem de drogas e assim por diante. Coisa parruda, tá? Estão lá presos. Eles são daqui de São Paulo, quer dizer, vizinho, aqui nosso, vizinho. Claro que eu não vou falar nomes, eu tenho que garantir aqui vamos dizer, a privacidade, né, tal. Mas num condomínio residencial, tem uns 2 casos envolvendo aviãozinhos que leva e traz droga e material químico pesado e processamento de drogas pego pela Polícia Rodoviária Federal. Por essa situação de ser crime interestadual de drogas, não tem habeas corpus, tentaram de diversas formas, estão lá presos. Estão lá no Rio de Janeiro, sei lá o que vai acontecer, vizinhos nossos. Tá? Você achava que eles eram trabalhadores uberizados, empreendedores, e partiram para essa coisa que você fica tão jovens assim, uma coisa que uma hora dá ruim. Uma hora dá ruim. Então, nós estamos aqui no conceito de pós-meritocracia. Isso é muito preocupante. Então, é aquela coisa assim, se isso já está acontecendo, explodindo aqui num condomínio residencial, como nesse que eu moro, então a coisa é séria, é endêmica, é algo que está, como eu posso, apodrecendo a sociedade, mas dilacerando ela por dentro. Ainda mais com essa questão de aprovação de jogos online. A gente está vendo aqui o desenvolvimento do imaginário da pós-meritocracia. A gente já desenvolveu bastante isso. O Pablo Marçal foi o grande representante. Aquilo que o Luiz Nassif fala, olha, eu não posso provar que ele tem algo a ver com o crime organizado, mas ele tem, é que nem a feijoada, assim, tem arroz branco, tem feijão, tem paio, tem orelha de porco, mas só que eu não posso falar que é feijoada, não tenho prova, mas tem todas as evidências. Tá? As várias características da pós-meritocracia, que é essa coisa do mérito, de investir no futuro, o esforço, tem que ralar. Essa molecada já está vendo que isso dá ruim, isso não dá certo. Não dá certo. Então, você vê uma geração aí transitando entre a criminalidade e a legalidade. Numa área muito cinza que está sendo criada, que eu acho que essa coisa da popularização desses jogos online está criando, está popularizando essa coisa da pós-meritocracia, uma zona cinza está surgindo. Tá? Isso me surpreendeu, eu estou realmente, olha, passado. Antigamente se diria, estou ocre, diante desse caso aqui, diante dos nossos narizes, condomínio residencial, um envolvimento com coisa barra pesada, crime organizado, para ver como a coisa está num estágio, na minha opinião, avançado.
Mas vamos avançar aqui as nossas questões, mas vamos falar aqui, claro, vamos falar aqui seguindo os nossos... Eu tinha que falar uma coisa aqui, esqueci, peraí, gente, segura a gravação aí, peraí. Tem que falar um negócio aqui, tem que dar um recado aqui, gente, peraí. Deixa eu tirar aqui os óculos aqui, facilita aqui, peraí, gente, peraí. Vamos lá aqui, tem que lembrar aqui os nomes aqui. Onde é que está? Tem que... Segura a gravação aí. Tá claro. Vamos falar, então, aqui dos produtos aqui do Cine Gnose, claro. A gente tem que seguir aqui o script, né? O canal de cortes do Cine Gnose, que eu queria dizer aqui, que além do Matheus Câmara, que está coordenando, tá o Ricardo Júlio e o Dárcio também estão trabalhando aqui no canal de cortes do Cine Gnose, canal do YouTube. Então, temos esse produto, dê lá uma olhada no canal de cortes do Cine Gnose, tá? E também aqui na equipe do Cine Gnose, a transformação das nossas lives e drops agora, nesse momento, em podcasts. Então, está lá o Ricardo Júlio e o Dárcio também, junto com o intrépido Matheus Câmara, coordenando os trabalhos. Então, gente valorosa aqui da equipe Cine Gnose, que está dando uma força, que está dando uma mão aqui. Então, é claro, nós só estamos esperando você, ouvinte, espectador. Apoie a nossa live e drops. Chave Pix, aguardamos o seu apoio. Está aqui também o sofisticado, o chiquérrimo QR Code. Eu acho fantástico isso. QR Code, eu acho isso aqui magia. Não sei como essa porra funciona, para mim isso é mágica. QR Code, está aqui QR Code. E apoia, aqui está aqui a chave Pix, apoia o nosso trabalho, a longevidade do nosso, garantir a longevidade do nosso trabalho. Tá? Então vamos lá, sobe a vinheta. Cinema e audiovisual. Temos 2 filmes oportunos aqui para discutir, que está lá no Netflix. Dois filmes do Netflix estão lá. O primeiro filme é esse daqui, que é um delírio total, né? Para quem gosta de ficção científica, mas tem dá para perceber aqui que nos nossos vídeos a gente tenta conectar os filmes com tendências mais amplas na produção de cinema e audiovisual. Esse filme aqui, The Electric State, tá? É um delírio de ficção científica, tá? Passado num mundo alternativo nos Estados Unidos, uma realidade alternativa, mais uma vez os Estados Unidos se confrontando com uma guerra civil. Isso é a primeira coisa recorrente na produção cinematográfica norte-americana hollywoodiana. Eles estão com uma fixação da América dividida, uma América rachada por uma guerra civil, uma guerra de secessão. É uma loucura, tá? A ideia é que, depois que eu assisti esse filme no Netflix, cheguei à conclusão que tem um fantasma rondando Hollywood, e esse fantasma se chama Karl Marx. Igualzinho aquela linha lá do Manifesto do Partido Comunista, a primeira linha. Um espectro, um fantasma ronda a Europa, o espectro do comunismo. Aqui, no caso, o espectro de Karl Marx, né? O espectro do marxismo. Tá? Isso depois de que outro espectro ter rondado o Hollywood, né? Que, aliás, foi o motivo da existência do blog depois da live. O cinema gnóstico, o imaginário, a fantasia, a mitologia gnóstica. Foi o grande fantasma que rondou Hollywood no final do século XX, começo do século XXI, nas 2 primeiras décadas. Todos esses filmes a gente já falou já há bastante tempo,
Esse foi dos fantasmas, dos espectros recentes que rondaram Hollywood, foi da mitologia gnóstica, tá? Que não dá aqui para sintetizar o que é essa questão da mitologia gnóstica, mas o auge da mitologia gnóstica clássica, cosmognóstica, como a gente chama, está lá Truman Show, Matrix, 13º Andar, o grande auge, para depois passar para o psicognóstico a partir do Vanilla Sky. Tá? Mas é algo que vem desde 1995. Tá? Desde 1995 até as 2 primeiras décadas do século XX. Só que agora o novo espectro que ronda, o novo velho espectro, é Karl Marx. É Karl Marx. A gente sabe que desde 2008, o que está acontecendo no mundo? Desde 2008, o crash, né, o derretimento dos mercados, dos mercados europeus, a crise da taxa subprime, dos mercados imobiliários norte-americanos, o grande crash, a partir de 2008, você tem uma crescente concentração de renda cada vez mais rápida do mundo. Nunca o tema da desigualdade entrou tanto nos meios de comunicação, no jornalismo corporativo. A gente sabe disso. Teve que encarar essa questão da desigualdade, né? Que eu acho esse conceito de desigualdade um conceito meio mandrake, né? Porque ele não dá... o conceito de desigualdade eu considero estático. Quer dizer, uns nascem desiguais e outros não. Enquanto o conceito de luta de classes é um conceito dinâmico. É a desigualdade em ação, tá? E depois, olha, principalmente depois da pandemia global da Covid-19, a gente sabe que a pandemia global da Covid foi a concentração de renda mais brutal do período moderno na história, pela injeção de dinheiro público para salvar a liquidez dos mercados financeiros, que estavam todos em como é que se chama? Em circuit breaker, né? Circuit breaker, que eles estavam nos mercados financeiros. Então, sob a ameaça da crise sistêmica, a enxurrada de dinheiro público injetado no mercado financeiro. A gente sabe que foi um outro crash, né, que ocorreu ali. Então, a partir daí, começou a se falar de coisas como o grande reset global, capitalismo de desastre e tudo mais. Ou seja, o capitalismo está entrando numa nova fase de acomodação, muitos chamam desses diversos nomes, grande reset, capitalismo de desastre. E depois começou a vir uma safra de filmes que trata da concentração de renda e desigualdade, misturado com o imaginário do ressentimento, da vingança, como o premiado com o Oscar Parasita. Tá? Parasita, Triângulo da Tristeza, a série Glass Onion, 2022, o filme O Cardápio, e agora o último, né, do Bong Joon-ho, que a gente já discutiu aqui, o Mickey 17, tá? Que discute já o processo de precarização existencial e física do trabalhador, não é apenas o trabalho, é do próprio corpo do trabalhador, tá? Além de mostrar a questão dos absurdamente ricos, né? Associado a líderes populistas, extrema-direita e big techs. É o que o Mike 17, lá do Bong Joon-ho, coloca. Nesse contexto, é que você tem que ver esse filme da Netflix, The Electric State, que é de 2025, tá, desse ano. Aí, nesse contexto que tem que ser visto, né, que Marx está rondando ali. Nunca o tema da desigualdade, concentração de renda, os absurdamente ricos, as big techs, os grandes milionários da big tech, nunca se transformou tanto em tema de filme, tá? Em temas de roteiros, em temas de produções cinematográficas e audiovisual, tá? Mas é claro que a gente sabe que Hollywood tem um aparato semiótico, tá? Um aparato semiótico para tentar exorcizar o fantasma do marxismo. Através do quê? Narrativas maniqueístas, tá? Como é o caso desse filme de Electric State. Esse filme ele é adaptado de um romance ilustrado do Simon Stalenhag,
Tem uma outra produção, se não me engano, não sei se é uma série, Tales of the Loop, que é muito boa essa série, que também é baseado nesses romances ilustrados desse autor. Às vezes é considerado romance gráfico, porque grande parte são ilustrações do livro. Tá? Tem pouco texto, é diferente de um romance tradicional. É o tipo do romance gráfico, no qual se inspira também esse filme The Electric State. Tá? Que também vai pegar esse tema da desigualdade, concentração de renda, luta de classe, só que de forma ubíqua. Tá? É um absoluto nonsense. Vale a pena ver o filme, principalmente. Não é uma ficção científica tradicional, em relação a. E nem exatamente pode se chamar de distópico. Tá? Mas é vintage, é retrofuturista. Esse filme. Vamos mostrar aqui alguns fotogramas do filme? Vamos lá. Vamos mostrar aqui alguns fotogramas. Está aqui esse filme. O que a gente pode falar de Electric State? O que podemos falar desse filme? Ele se passa num futuro distópico, tá? Onde você não tem inteligências artificiais, nesse sentido, como os filmes atuais estão colocando, para destruir a fé na humanidade. Tá? Na verdade, o filme acompanha uma jovem acompanhada por um robô silencioso. Tá? Que eles atravessam os Estados Unidos, uma América pós-guerra, uma América em ruínas, repletos de naves de guerra, drones destruídos ou encalhados, abandonados aqui e ali. É uma história alternativa dos anos 90 que é contada desse filme. Até o Bill Clinton aparece, né? Só que é numa realidade alternativa, em que as máquinas, que é interessante, que é um tipo de máquina especial que foi criada por Walt Disney nos anos 50, máquinas eletromecânicas, máquinas analógicas, eletromecânicas. Algo parecido com esses bonecos de parque de diversões, com esses movimentos repetitivos. Só que eles seguiram um caminho rápido até chegar à senciência e autonomia. Tá? Desde a década de 50, quando Walt Disney criou esses bonecos mecânicos, eletromecânicos, eles foram se desenvolvendo muito rápido e ganharam senciência, autonomia, e eles tomaram a consciência de que eles estavam sendo explorados pelos humanos. Tá? Sendo explorados pelos humanos. Então, eles começaram a protestar, a fazer movimentos de protesto, tá? Reivindicando direitos. Como não foram atendidos, a luta de classe transformou-se numa guerra. Uma guerra que essas máquinas travaram com os seres humanos. Os seres humanos estavam perdendo essa guerra. Quer dizer, na verdade, as coitadas das máquinas eletromecânicas estavam apenas exigindo seus direitos e a própria liberdade e direitos. Tá? É mostrado, por exemplo, uma tentativa de acordo de paz que o Bill Clinton faz com o líder das máquinas, o Sr. Peanuts, tá? Um personagem de um parque de diversões, engraçadíssimo, que vocês estão vendo aqui num dos fotogramas. Esse de cartola aí, o Sr. Peanuts, que é o líder das máquinas que se rebelaram. Tá? Até que não deu certo entrar numa guerra total apocalíptica que os seres humanos estavam perdendo. Só que aí entra na parada quem? Um milionário, gênio de uma Big Tech, um gênio chamado Skate, Sr. Skate. Qual é o nome dele completo aqui? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. O Sr. Ethan Skate, feito pelo grande Stanley Tucci. Tá? Então, ele consegue desenvolver uma tecnologia que são os Neurocasters, uma espécie de capacetes de realidade virtual que são colocados nos seres humanos. Então, um ser humano é capaz de comandar
5, 10, 20 drones. 20 drones na guerra contra as máquinas. Então, ao você usar esse capacete de realidade virtual, você adquire o dom da ubiquidade. Você consegue batalhar guerras simultâneas. E, graças à tecnologia, os seres humanos conseguiram derrotar as máquinas. As máquinas derrotadas foram mandadas para uma colônia prisional gigante, numa zona, numa área dos Estados Unidos chamada Zona de Exclusão. Lá, eles foram trancafiados, abandonados, deixados em ruínas à espera da ferrugem. E lá eles tentam sobreviver. Só que a garota aqui em questão, os pais morreram num acidente de carro, acho que motivado também por essa guerra. Então essa garota ela vive numa família adotiva. Até que um belo dia chega uma máquina fugitiva, que ela fica apavorada, um personagem chamado Kid Cosmo. Aparecia, um robozinho que aparecia em televisão, um super-herói, chamado Kid Cosmo. E ele se revela para ela e mostra que é a consciência do irmão dela. Uma parte da consciência do irmão dela está ali no robozinho Kid Cosmo. Quem é o irmão dela? O irmão dela é mostrado na abertura do filme, esse filme é muito maluco, como uma espécie de gênio, um novo Einstein, tá? O irmão dela. Só que ele sofre, junto com a família, um acidente de carro e ele é dado como morto. Tá? E ela passa a ser a única sobrevivente. Os pais morreram, tal, tanto é que ela está numa família adotiva. Então ela fala, olha, eu sou uma parte da consciência eu sou o seu irmão, tal, eu estou em algum lugar na zona de exclusão. Eu ainda estou vivo, meu corpo está lá na zona de exclusão. Então, ela e o Kid Cosmo vão fazer uma jornada até a zona de exclusão, uma jornada perigosa. Tá? O filme inteiro vai ser essa jornada, essa longa caminhada, enfrentando os perigos de uma América em ruínas, pós-guerra total contra as máquinas, em busca do irmão. Até é claro que você vai descobrir que, na verdade, esse milionário da Big Tech, o senhor Ethan Skate, ele criou esses neurocasters, esses capacetes de realidade virtual, a guerra acabou. Os humanos venceram. Mas ele transformou esses capacetes em diversão humana. Então, o que aconteceu? A analogia que o filme faz com a atual internet, as redes sociais, é impressionante. As pessoas simplesmente, os seres humanos, vivem em estado vegetativo, nas suas casas, com esses capacetes de realidade virtual. Então, eles, em vez de viverem o mundo real, eles vivem um mundo virtual. Tá? Vivem numa realidade virtual, com esse dom da ubiquidade, eles podem estar em vários lugares simultaneamente. Enquanto essa menina é uma menina especial, tá? Ela prefere aquele mundo analógico que foi perdido, tal, e vai atrás do irmão na zona de exclusão. Tá? E o Stanley Tucci, que faz esse maligno, bilionário, esse guru tecnológico pretensioso, tá? Ele sabe que é algo perigoso, ele sabe que há uma resistência que está sendo criada da zona de exclusão. E ele vai perseguir essa garota que vai com esse robozinho, o pequeno robozinho Kid Cosmos, tá? Depois vai ter a ajuda de um ex-soldado que está lá na zona de exclusão, que vai ajudar também a garota a encontrar o seu irmão. Tá? Aí depois encontrar a grande revelação que tem a ver com essa, digamos, rede social em realidade virtual que mantém os seres humanos vegetativos, que eu não vou dar aqui o spoiler da grande revelação. Não posso fazer isso. Mas é interessante que esse filme ele toca em dois pontos. Primeiro, esse paralelo do Stanley Tucci, que faz esse milionário dessa Big Tech, a Big Tech está por trás disso, né? Nem vou discutir essa questão do povo Rilliot, que toda tecnologia tem origem militar, como é o caso desse capacete de realidade virtual. Toda tecnologia tem origem militar. Primeiro é aplicada na guerra, depois é sucateada e vendida para os humanos, para os civis, como entretenimento.
Só que junto com a tecnologia vem a lógica da guerra, né, que acaba cooptando o imaginário humano. Nem vou entrar por esse raciocínio do Povirrilliot, tá? Mas a analogia feita com a WWW, a World Wide Web, tá? Que é colocado aqui no filme que essa tecnologia de realidade virtual foi usada para a guerra e depois alienou os seres humanos, que não vivem mais o mundo real e vivem em tom ubíquo nesse mundo virtual, nesse céu da informação. A mesma coisa, o mesmo destino teve com a WWW, a World Wide Web. A gente sabe que ela surgiu da Guerra Fria, a ARPANET, por objetivos militares. A internet ela surge com objetivos militares. Se uma bomba atômica cair, como vamos então garantir as informações? Tá? Precisamos de uma rede descentralizada, uma rede sem mais localização central, tal, que ela pode ser disseminada todas as informações na rede. Tá? Se uma parte dela se perder, tem a outra ainda, que foi a ARPANET, a gente sabe. A ARPANET criou a sua interface popular nos anos 90, que foi a WWW, a sua interface multimídia, a World Wide Web, tá? Que tinha lá a sua utopia, como também dá para perceber a utopia aqui nesse Neurocaster, nesse capacete de realidade virtual. Tinha um tom utópico, meio assim, os seres humanos tal, vão ter esse tom da ubiquidade, a liberdade, só que traz a escravidão. Tá? Também o World Wide Web tinha também a sua premissa utópica, transformar-se uma biblioteca universal, acessível a todos os seres humanos, de graça, etc. Só que a gente sabe no que ela se transformou, a partir do século XXI. Tá? O que é de graça significa que você é o produto. Então, nós nos transformamos em entidades monetizáveis, nossos hábitos, atitudes, escolhas na internet. E passamos a viver em redes sociais e não convivemos mais no mundo real, que é mais ou menos esse o paralelo que esse The Electric State faz. Então, vale a pena, é um filme bem interessante. É uma viagem, foram 320 milhões de dólares de investimento, dá para perceber no que foi investido. Né? A zona de exclusão é um paraíso retrofuturista. Né? Então, como esses robôs eletromecânicos desse parque de diversão, tal, como é que eles chegaram a evoluir, ganharam sem ciência? Então, a luta de classes aqui, a desigualdade, é num tom oblíquo e maniqueísta. Esse é o mecanismo semiótico feito para espiar Karl Marx, para exorcizar o espectro de Karl Marx em Hollywood. Né? É que nem, por exemplo, o Mickey 17 do Bong Joon-ho. Já foi colocado esse último filme. Sim, tem solução para a luta de classes. A camaradagem, o heroísmo, a inocência, a amizade. No final tem um final feliz, que é do Mickey 17, né? Como também aqui nós temos um final feliz que eu não vou contar, mas tem essa coisa do maniqueísmo. Então você tem um super vilão de uma Big Tech que é o Pink o cérebro que quer dominar o mundo. O Stanley Tucci, né, que faz o Sr. Skate, né, o milionário gênio maligno da Big Tech. Tá? Enquanto a gente sabe que as coisas não funcionam assim no mundo real. Não é a narrativa maniqueísta ou pessoas malignas. É a ordem do capitalismo, como ele se acomoda de acordo com a luta de classes, tá? Pela evolução do capitalismo. Mas é tratado de uma maneira, olha, no final, os bons, os robozinhos mecânico-eletrônicos, os bons, derrotam o digital. Então, o maligno, o mal é o digital, o Sr. Tucci, o Sr. Skate, né, o milionário da Big Tech, e assim por diante. Mas o filme que está dando o que falar é essa minissérie, Adolescência. Adolescência. Acho que vocês devem estar acompanhando o debate que está sendo feito, tá? Em torno aqui do Adolescência, tá? Porque, basicamente, o título do filme já dá Adolescência. Adolescência já dá
A gente sabe que a questão da adolescência é arquetípica, é ahistórica. Não foi agora as redes sociais, o TikTok, Instagram que inventaram esses temas. Os grandes temas da adolescência são identidade, autoaceitação, inclusão, rejeição, o amor. São questões atemporais na adolescência. Tá? Só que no passado, vamos dizer assim, eles eram mal resolvidos nos ritos de passagem para o mundo adulto, nos ritos tradicionais de passagem para o mundo adulto. Tá? Então você tinha a resolução canhestra, muitas vezes errônea, tá? E muitas vezes era dado conta por pequenos grupos ou individualmente, esses grandes dramas. A diferença é que hoje esses temas ganharam repercussão numa espécie de caixa de ressonância em que se transformou a internet e as redes sociais. Então, você tem hoje redes sociais, fóruns, grupos de discussão, caixas de ressonância que transformaram esses temas atemporais, arquetípicos, ahistóricos, em questões públicas. Tá? Só que o resultado que a gente tem não é a solução, não é uma discussão racional. É a frustração, cismogênese, a criação de supremacismos de raça e gênero, que são a resposta para isso. E que nós temos, por outro lado, são professores e pais que, perplexos, tentam entender o que está acontecendo, o que fazer com nossos alunos e filhos. Esse é o grande tema da série Netflix Adolescência. Tá? Esse é o grande tema. O que a gente pode falar aqui dessa questão, o que mais me incomodou aqui no filme é a questão do quarto. Né? Eu sou pai, tenho 2 filhos, é aquela questão, quando você vê os filhos em casa, no seu quarto, dá uma sensação de alívio. Eles estão seguros. Por quê? Porque no passado, outrora, o que representava perigo era cada esquina, beco, viela, bar mal frequentado, pouco iluminado, ali era perigoso. Tá? Só que, de repente, hoje o perigo está no que a gente pode dizer nos recônditos da arquitetura da informação da internet. Grupos de discussão, fóruns exclusivos, comunidades de interesse, acessíveis 24 horas, através da telinha do computador doméstico no quarto do jovem. Tá? Então, a grande questão desse filme é que no século XXI, o lugar mais perigoso para um jovem ficar no seu próprio quarto, sozinho. Tá? Não, ele está lá tranquilo, ele está jogando o seu joguinho, ele está trocando o e-mail. Não. Pode estar num grupo de discussão. Red Pills, Incels e assim por diante. Esse é o grande tema, esse é outro grande tema do filme. É uma coisa que, na minha opinião, saltou aos olhos. Tá? Como os pais não estão preparados, os pais e a própria escola, diante dessa nova realidade. Tá? É claro que aqui, esse tipo de argumento, você pode cair, bom mesmo era no meu tempo. No meu tempo é que era bom. Você pode colocar assim. Só que a questão aqui é outra. A gente sabe que o que está por trás dessas big tech, dessas fóruns de discussão, redes sociais, são os algoritmos, são as big techs, é a economia da atenção. Isso passa a ser monetizável. Essa espécie de caixa de ressonância de todas as dores da adolescência que se transformam, acabaram virando fonte de monetização, de lucro, o que amplifica ainda mais a dor, a frustração e a cismogênese. Cismogênese a gente está tomando aqui pela criação de conflitos entre gêneros, identidades, raças, como é mostrado o filme. Tá? O filme aqui, a minissérie. A minissérie, do que se trata a minissérie? É sobre um garoto de 13 anos acusado de matar um colega na classe. Tá? Tudo começa... Aqui, vamos colocar aqui. Tudo começa nessa minissérie quando a polícia invade a casa brutalmente
no meio da madrugada, invade a casa da família Miller para prender o filho adolescente chamado Jamie. Aliás, o grande ator Owen Cooper, ele tem 15 anos, é uma coisa rara. Normalmente, adolescentes eles são feitos pegando atores em torno dos 20 anos. Ele dá uma grande verossimilhança à personagem porque ele tem apenas 15 anos, ele interpreta um garoto de 13. Tá? A polícia invade, arrebenta com a porta da casa, invade, enquanto seus pais, o Ed Miller e a Amanda Miller, e a irmã, a Lisa Miller, estão entre horrorizados e perplexos, chorando e implorando, olha, ele não tem nada a ver, ele é inocente. A polícia simplesmente leva o garoto. Do nada, temos mandato do juiz, tal, vamos levar para a delegacia. Quem vai ser o responsável por ele? Responsável legal. Aí o pai vai na delegacia com ele. Lá ele é o quê? Revistado, tiram a roupa, vão pegar amostra de DNA e tudo isso diante do pai, que entre perplexo e aterrorizado. E é claro que o pai faz o que todo pai faria, acredita no filho. O Jamie fala que está havendo algum engano, não fui eu. Só que o mundo do pai cai quando a polícia mostra a prova que eles têm. Uma câmera de vigilância mostra o momento em que Jamie esfaqueia a garota chamada Cat, né, na saída da escola. Esfaqueia arma branca. Arma branca a gente sabe que é a grande arma de supremacistas. Tá? Não é bala, tiros, é arma branca. É arma do supremacismo. Tá? Então, o que acontece? O primeiro episódio vai revelando isso. Mas é no segundo episódio, que é focado na escola, quando os investigadores eles vão até a escola em busca de mais evidências, é que mostra não só a questão do pai, da família, mas também a escola, uma escola como professores incapazes de lidar com uma panela de pressão de bullying e intolerância. E nem a família consegue lidar com isso. Os Miller é uma família de classe média baixa britânica. O pai é um encanador freelancer, trabalha por conta própria, um empreendedor, mas é uma família que dá para perceber que é marcada pela incomunicabilidade e negação. Eu jamais imaginaria que o filho chega, sobe as escadas e fica no seu quarto silencioso. Ele está seguro, mas não. Ele estava lá naquele mundo online pernicioso de Red Pills, grupos de verdade, e uma regra que é repetida várias vezes aqui durante o filme, que é pronunciada, a regra do 8/20, que é bem essa coisa dos incels, né? Postula que 80% das mulheres são atraídas apenas para 20% dos homens. Tá? Então, pick-up artists, incels, ativistas dos direitos dos homens. Então, na verdade, é revelado toda uma faceta de egos frágeis masculinos que, de repente, se transforma em fúria justificada. Mas dois episódios eu vou... Tanto o segundo episódio, quando os investigadores vão até a escola e mostra ali os bastidores da escola, completa... E como os investigadores não conseguem entender os significados esotéricos por trás, por exemplo, dos emojis, tá? No Instagram. Os diversos significados que vai ter isso. Então, claro que dali vai perceber que, na verdade, a garota, na verdade, cometia bullying contra o Jamie. Tá? E é claro que essa coisa da regra dos 80/20, na verdade, as mulheres se interessam por 20% dos homens. Do resto, as mulheres fazem troça. As mulheres tentam arrebentar com os egos desses outros homens, chamando-os de feios, e assim por diante. E daí, esse ativismo dos direitos dos homens ressentidos, com egos frágeis, e assim por diante. E o terceiro episódio, que é, na minha opinião, é o melhor episódio aqui dessa série, é quando uma psicóloga, vocês estão vendo aqui, vamos ver os fotogramas? Onde estão os fotogramas aqui? Vamos ver os fotogramas.
ter que mostrar uma outra coisa, mas eu mostro depois aqui, da discussão, então, dessa minissérie. Quando essa psicóloga, vocês estão vendo aqui de azul, todo o terceiro episódio é sobre essa conversa. Ele já está 7 meses preso num ambiente correcional à espera do julgamento. Então, ela é uma psicóloga que a função dela, dessa psicóloga, é fazer um relatório independente para entregar ao juiz. A questão do juiz é tentar entender se ele está entendendo o que ele fez. Tá? Olha, você matou uma garota. Quer dizer, a grande questão aqui para o juiz, antes da sentença, é saber se ele entende o que está ocorrendo. Senão, não adianta punir. Se ele não está entendendo o conteúdo da punição. Tá? Então, assim, as diversas facetas da personalidade do Jimmy, aí mostra o repertório desse pequeno ator. Fantástico, numa única respiração, ele começa a assumir várias personalidades diferentes. Tá? É fantástico. O trabalho desse Owen Cooper, nesse terceiro episódio, é fantástico. Cada episódio tem em torno assim, de quase 1 hora de duração. São 4 episódios que levam a minissérie, digamos assim. Só que essa questão que eu estou querendo colocar aqui, estou fazendo toda essa questão para chegar a um ponto que eu quero. Claro, que a gente vive hoje, as big techs não inventaram esses problemas adolescentes. São questões da busca da identidade, da aceitação, rejeição, amor, são questões arquetípicas, que antes eram resolvidas pelos rituais de passagem adultos, mal resolvidos. Né? Rituais de passagem adultos. Freud mostrou isso muito bem na era vitoriana. Tá? Um dos primeiros a mostrar isso. Só que o problema é que hoje isso virou uma questão pública. Uma questão para discussão pública. Nem estou falando em questão de televisão, psicólogos discutindo essas questões, mas, de repente, isso vira em fóruns, grupos de discussão na internet, e criam esses grandes grupos. E a gente sabe que isso não surge do nada. Há uma questão aí turbinando, que é a economia da atenção. De repente, toda essa fúria desses egos fragilizados e ressentidos masculinos são monetizáveis. Tá? Isso cria cismogênese, que, inclusive, politicamente é muito útil, a gente sabe disso na guerra híbrida, a criação de cismogêneses, né? E essa discussão que não tem mais fim, que só cria polarização. Tá? Mas a gente sabe que isso não é de agora, essa coisa de pegar o adolescente, o jovem adolescente, e transformar em fonte de monetização, fonte de lucro, não é de agora. A gente sabe que do pós-guerra, a partir da década de 50, você tem o que muitos definem como a Teen Revolution, a ascensão da cultura jovem do pós-guerra. Isso aqui é antropológica, sociologicamente, isso que essa minissérie está mostrando é o ponto terminal disso que já foi criado já no pós-guerra. A cultura jovem é uma grande novidade na história. É uma coisa nova. De repente, jovens, como modelo de beleza e modelo moral, é uma coisa inédita na história das sociedades. Porque sempre os mais velhos eram vistos como os modelos a serem seguidos. A questão da sabedoria, da experiência, e sociedades mais religiosas aproximando a divindade, e assim por diante. Mas, de repente, a Teen Revolution, no pós-guerra, vai dizer o contrário. Ser jovem, ser bonito, é bom e moralmente bom. Tá? Então, você vê o movimento aí do sex appeal, o novo como algo moralmente bom, aquilo que é novo, a novidade, é moralmente bom. Tudo que é velho é para se desconfiar. Não confie em ninguém com mais de 30, dizia a música, ali nos anos 60. Aí a explosão da revolução sexual, pílula anticoncepcional, a pornografia,
a erotização geral da publicidade, do design de produtos, tudo isso que vem na década de 50, 60, 70, e você vê também aqui as pin-ups, o rock and roll, toda essa cultura jovem que vai explodir, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Elvis Presley, a juventude rebelde do James Dean, da moda pronta para usar, jeans e manga de camisa branca, roupa pronta para usar, para se contrapor à alta costura, tá? Toda uma cultura nascente com o jovem como modelo promocional. A gente sabe que o resultado disso, a partir dos anos 70, não foi a satisfação, né? Mas vai lembrar a música dos Rolling Stones, eu não consigo satisfação, e é o que vai acontecer. Cria-se um novo tipo de frustração. Não aquela frustração da repressão sexual vitoriana, mas agora a angústia da escolha do jovem pela multiplicidade de opções. Quem eu vou ser quando crescer? Qual a minha identidade? Quem eu quero ser? Quem é que eu sou? Nesse mundo de opções assim tão extremas que eu vejo, eu posso ser qualquer coisa. Então isso leva a uma frustração generalizada e a criação de antagonismos entre gêneros. Para começar, entre homem e mulher. Homens e mulheres frustrados. Por que homens e mulheres começam a pensar uns aos outros como através desses estereótipos colocados pela mídia? Os homens vendo as mulheres como pin-ups e as mulheres vendo os homens como príncipes encantados. Tá? Aí vê essa coisa do desencontro entre homem e mulher e tudo mais. O que a gente vê é que essa cultura jovem só turbinou a frustração, esses dramas arquetípicos, históricos da adolescência. Só turbinou, só fez aumentar. E agora, século XXI, surgem as redes sociais, em que transforma essa frustração generalizada em fonte monetizável pela primeira vez na história. Em fonte de monetização através da economia da atenção, algoritmos e tudo mais. Então, essa é a grande questão desse filme, dessa minissérie, tá? Dessa minissérie Adolescência, tá? É a grande questão para se prestar atenção nesse filme. Tem que pensar no contexto, só que o principal, além dessa questão do contexto, que eu estou tentando colocar a minissérie desse contexto maior, da constituição da cultura jovem, a partir do pós-guerra, e como isso vai gerar, vai potencializar, maximizar, exponenciar a frustração, que já é estrutural na adolescência, tá? Tem a questão do letramento digital. Tem uma linha de diálogo, deve ser no último episódio, fala-se alguma coisa de letramento digital. Tá? Isso é tocar um sinal de alerta para os pais. O que significa o letramento digital? Significa que a gente ensina para os nossos filhos, por exemplo, como atravessar a rua. A gente fala para os nossos filhos, não fale com estranhos. A gente fala para os nossos filhos o perigo das drogas. Tá? E que o importante, acima de tudo, é estudar, porque o mundo é regido pelo mérito. É isso que passamos para os nossos filhos, para os nossos jovens. Tá? Só que a gente esquece das coisas mais perniciosas. Raramente a gente ensina um jovem como navegar na internet. Pelo menos essa internet atual, perigosíssima. Ou a escola, ou os pais dão alguma noção de letramento digital. Tá? O que essa minissérie Adolescência coloca é uma espécie de lacuna gritante entre uma imagem que é colocada, principalmente no último episódio, em relação à família Miller, uma ignorância alegre dos pais em relação à vida dos próprios filhos e o que eles fazem online. Tá? Porque o pai ele se pergunta no final, mas o que eu fiz? O que eu poderia ter feito? Claro que ele vai assumir o seguinte, olha, na verdade você sempre achou que seus filhos sobem a escada, vão até o quarto e ficam lá o dia inteiro em silêncio? Estão protegidos.
Porque está ali próximo dos pais, a um passo dos pais. Só que, na verdade, eles estão no Reddit, estão em fóruns de discussão, ou assistindo pornografia, ou num fórum de discussão de red pills, incels e assim, supremacistas, de masculinidade ressentida, ou coisas parecidas. O resultado aqui que a gente pode ver dessa minissérie é o seguinte: é a cismogênese monetizável. Se isso está acontecendo e essas big techs e essas redes que são privadas turbinam isso, porque é algo monetizável, tanto financeira quanto politicamente. Tá? Essa é a grande questão que fica dessa minissérie. Tá? Então, eu aconselho, dá uma olhada, dá uma lida, dá uma olhada aqui nessa minissérie. Adolescência, vale a pena essa discussão. É claro que essa questão das big techs e a monetização, eu que estou colocando em contexto, isso simplesmente passa batido na minissérie, mas essa questão do letramento digital e o do quarto, que pode ser o lugar mais ameaçador no século XXI que o seu filho possa estar, é bem interessante nessa minissérie. Vamos lá, então. Crítica midiática, só vinheta. Crítica midiática, vamos lá. Uma coisa que ficou da última live, que eu acabou passando batida, não falei. A questão da Quest, que virou o braço armado da grande mídia. Essa pesquisa, eles chamaram isso de pesquisa da Quest. Mercado desaprova Lula, pior avaliação de Haddad e aprova a gestão de Galípolo. Claro que a gestão de Galípolo foi aprovada. É para ver a quantas anda o que eles chamam de pesquisa. Tá? A gente já vem apresentando uma crítica aqui que, na verdade, o que eles chamam de pesquisa não é pesquisa de opinião pública. Isso é recall da agenda dominante da grande mídia junto à opinião pública. É recall, é um resultado tautológico, tautista. Só que nesse caso da Quest, é pior ainda, é mais ainda desonestidade intelectual. É pior ainda. Na verdade, foi uma enquete. Na verdade, o que eles pegaram de uma amostra, de um universo de 3.256 agentes do mercado, listado no universo de fundos, gestoras, asset management, family offices, né, essas coisas estratosféricas, esotéricas, esse mundo das finanças, eles pegaram 106 entrevistados de 2 estados do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso, na minha opinião, não é pesquisa e nem amostragem. Isso é pura e simplesmente enquete. Não tem valor científico algum. Tá? Isso tem que... Claro que o diretor aqui da Quest, aquele cara aparece, Felipe Nunes, né? O diretor Felipe Nunes, ele aparece lá na Globo News, lá, fazendo as abordagens, as análises qualitativas dos resultados dele, da Quest. Se não me engano, é ele que aparece lá na Globo News. Isso é enquete, isso não tem valor científico. Essa pesquisa, e está aqui a Mônica Waldvogel, né, que é lá, o olho arregalado, tal, aumentou a desaprovação do Lula, até o mercado financeiro não está gostando do Lula. Né? Isso é uma enquete, não tem valor científico algum. É caixa de ressonância. Te contar, viu? Para ver a desonestidade intelectual. Vamos avançar. Vê lá na Argentina. Vocês vão ver aonde eu estou querendo chegar aqui agora. Depois daquele movimento nas ruas contra o Milei, aposentados recebendo a ajuda da torcida organizada, que aqui a mídia nacional chamou de hooligans enfrentando a polícia de Milei.
torcida organizada, apoiando lá os aposentados. O que ocorreu? Nessa segunda-feira, dezenas de milhares de pessoas apareceram lá nas ruas da Argentina, numa marcha em memória dos 49 anos do golpe de Estado, da ditadura militar, junto com as avós e mães da Praça de Maio, tá? Junto com partidos políticos de oposição, sindicatos, movimentos sociais. Eles intitularam a marcha como Memória, Verdade e Justiça, né? Dos 49 anos do golpe de Estado, que deu lugar depois à ditadura militar argentina de 1976 a 1983. Tá? Tá aí, organizados. Claro, isso aqui veio, claro, na rabeira, na repercussão, na esteira do quebra-quebra que teve a semana passada contra a polícia do Milei, a polícia repressiva do Milei. Então, é impressionante o grau de organização aqui da esquerda. Pessoal, se organiza, partidos políticos de oposição, movimentos sociais, sindicatos, movimento das mães, avós da Praça de Maio e tal, se une e sai dezenas de milhares nas ruas. E o que temos aqui no Brasil? Isso daqui. A judicialização. STF inicia julgamento de Jair Bolsonaro e aliados. Não é isso, não é essa manchete. Isso aqui no TVT, isso está errado. O ICL Notícias também veio e teve que se corrigir. Vai começar a julgar o mérito do Jair Bolsonaro. Não é o mérito ainda. Ainda é julgamento para ver se acolhe ou não a denúncia do PGR. Tá? Com a participação lá dos advogados. Então, a coisa, alto lá com Andor. Olha, eu não sei, é o maior movimento de operação psicológica que eu já vi, que está ocorrendo nesse país. Eu sei que é difícil, é demorado aqui num drop, você tem que explicar desde o início, mas para quem está acompanhando as nossas discussões, o 8/1 não aconteceu, foi um não acontecimento aquilo. Tá? Foi depredação, tá? Para criar uma simulação que houve uma tentativa de golpe de Estado. Isso faz parte de uma coisa que se chama pedagogia do medo. Qual é o objetivo dessa operação psicológica? Mudar a filosofia da praxis política da esquerda. Enquanto você tem lá na Argentina movimentos que rapidamente criam correios de transmissão e colocam multidões nas ruas, tá? Aqui é muito difícil, porque está todo mundo mesmerizado, como foi hoje nas telas de televisão, acompanhando o julgamento do STF, vendo a justiça contra os golpistas sendo feita diante das telas de televisão. Agora, o mais louco dessa história toda, o golpe de Estado é um movimento político. É um evento político que a judicialização transforma em algo criminal, penal, algo passível de ser julgado. Aí você vê, acompanhando hoje toda a coisa, eis que aparece de surpresa o Jair Bolsonaro e seus advogados. Claro que ele fez isso de propósito, ele deixou a mídia progressista falar que ele ia fugir, ele é fujão, muitos apostando a ficha que ele ia para alguma embaixada, aproveitar, ia se mandar, se empirulitar do país. Eis que ele aparece belo, formoso, confortável, com seu séquito de advogados, senta na primeira fila e fica. Assim, parece propósito. Não, enquanto ele cria na mídia progressista, tal, não, ele é fujão, o Eduardo Bolsonaro, lá, o filho dele, tá, não, apareceu lá, sentou confortavelmente para assistir os seus advogados falando mal das declarações, das cuspidas de feijão do Mauro Cid, da delação premiada, que não valia nada, e assim por diante. O que aconteceu? O que as sumidades dos ministros disseram?
O Xandão me fala duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, eu estou esquisito com isso daqui, né? Nossa Senhora, é difícil me acostumar com isso. Mas vamos lá. Primeiro, ele fala de gigabytes de arquivos, gigabytes, de como ele passou esse material para a defesa, tal. Ele fala que está soterrado em gigabytes de informação. Então parece aquela coisa da hipertelia, sabe? Parece que o negócio é feito assim tão enorme, gigantesco, vai ser obrigado a ser fatiado. Não foi tratado como uma só coisa, mas fracionado em diversos... Foi uma tentativa de golpe de Estado. Primeira coisa. Segundo, paridade de armas. Eu fui obrigado a ouvir isso. Xandão fala em paridade de armas, que segundo o artigo não sei o que exige paridade de armas entre a promotoria e a defesa. Garantir, necessidade do processo garantir a paridade de armas. Dá para se dizer isso? Houve uma tentativa de golpe de Estado. Vamos supor que foi tentativa de golpe de Estado real. Se desse certo, não estaria nada acontecendo ali. Me falar em paridade de golpe de armas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Isso aqui, em épocas não politicamente corretas, os acusados de lesa pátria, da tentativa de golpe de Estado, seriam fuzilados no pelotão de fuzilamento. São colocados no paredão. Então, a coisa está sendo colocada na questão de paridade de armas. Mas é claro que a Carmen Lúcia foi assim mais... Ela falou do brilhantismo dos advogados de defesa, dizendo que vai ser um processo de alto nível. Eu quase caí para trás. Carmen Lúcia me fala isso, elogiando os advogados de Bolsonaro, alto nível. Isso, claro, durante a primeira parte, em que eles rejeitam os argumentos da defesa, os ministros, mas a Carmen Lúcia fez ali uma como é que eu posso... uma observação sobre o brilhantismo dos advogados. E ela falou que ela foi advogada por 30 anos, tal. É aquela coisa de que todos estão em casa, é coisa corporativa, advogados, juízes, embargadores. Então, que promete, assim, nossa, promete que vai ser assim um alto debate, um alto nível, paridade de armas. Pode essa coisa de hipernormalização, é um golpe de Estado. Tentativa de, se foi, para ver que não foi tentativa de golpe de Estado nenhum. Isso aí sabe, como é que se fala? Qual é a expressão? É um telequete. Telequete, acho que é o melhor conceito para isso. O brilhantismo da defesa, o alto nível da defesa, Carmen Lúcia fala. E depois o Luiz Fux deu aquilo para a grande mídia, que está até agora se esfalpando. A grande mídia está assim, surfando em cima do que ele disse. Tá aí, até desliguei a televisão para fazer essa gravação aqui do Drops, vendo a Globo News assim, se esbaldando. Porque o Luiz Fux ele deu a divergência. Em primeiro lugar, o caso deveria ser analisado pela plenária da Corte. Por quê? Por causa da delação premiada do Mauro Cid. Pronto. Entregou de bandeja para os advogados. Que ele deu 9 depoimentos, diz o Luiz Fux, porque cada depoimento ele falou uma coisa, depois ele foi acrescentando, até ele foi ameaçado de quebrar a delação premiada, ameaçaram ele e tal. Então, ele até falou, olha, isso demanda uma discussão maior, agora não é o momento para fazer isso,
mas eu pessoalmente vou verificar essas delações do Mauro Cid. Ou seja, abriu aí o Datavênia, abriu aí, pronto. Era isso que estava faltando. Abriu uma brecha que pronto, já está a grande mídia aí. Todos assim, surfando em cima da declaração do Luiz Fux. Tá? Essa que é a questão. Esse negócio não vai ser célere. Eles querem levar isso para o ano que vem. Tá? Querem contaminar. E você tem agora uma esquerda completamente manietada, apavorada, assustada com a possibilidade de golpes que podem vir de qualquer lugar, se apega ao judiciário. Xandão como o grande herói, o defensor da Constituição. Nos salve, Xandão. Digamos assim, uma esquerda que perdeu os dentes, perdeu as garras. Bem diferente lá da Argentina. Que eu acho que não teve esse movimento de guerra híbrida, de judicialização. A esquerda não foi vítima disso. Tá? Muda a filosofia da praxis política. Aí você vê, né? A Folha de São Paulo, STF retoma a análise da denúncia contra o Bolsonaro com debate das questões processuais. Então, houve a parte da tarde, que foi impressionante, que foram discutidas questões processuais. Moraes afirma que denúncia revela risco iminente aos poderes e Gonê aponta plano de Bolsonaro. Bolsonaro repete Trump e acompanha julgamento e busca enfrentamento político no STF. É interessante isso, né? O Bolsonaro busca enfrentamento político. É interessante que, enquanto a judicialização quer despolitizar o golpe de Estado, o Bolsonaro quer politizar. Ele quer exatamente fazer o contrário. Impressionante. Defesa nega elo do ex-presidente com trama golpista e pede nulidade da delação de Cid. Essa manchete aqui na Folha Online foi antes do Luiz Fux entregar de bandeja essa pepita de ouro. Pronto. Deu argumento para a defesa. Então, prepare-se agora a paridade de armas, o alto nível técnico, fala a Carmen Lúcia da defesa, prometendo um julgamento de alto nível, e entra essa coisa da hipernormalização, aqui os infográficos, como esse da Folha, advogado do acusado, então tem o contraditório, a acusação, defesa, sabe, assim, parece um julgamento assim tradicional, um julgamento como tantos outros julgamentos, como tantos outros tribunais. Parece um filme norte-americano de tribunal, isso daqui. Quer dizer, gente, espera aí, foi tentativa de golpe de Estado? É isso que eles querem vender? É esfera política, isso não se adequa, não é paridade de armas, nível técnico da defesa, do acusado. Bizarro isso. Mas a gente sabe as origens dessa questão da judicialização, foi um dos aspectos da guerra híbrida aqui mais fundamentais, eu acho, aqui no Brasil, começa aqui. É interessante que hoje, olha, isso é muito sincronístico, é muito mais que coincidência. O Instituto Inovare fez hoje de manhã, a entrega da premiação, o Prêmio Inovare. Não sei se já ouviram falar disso. Prêmio Inovare, do Instituto Inovare. O Instituto Inovare, para quem não conhece, é uma associação sem fins lucrativos, e o objetivo principal dessa premiação é premiar práticas
do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de advogados, práticas que estejam contribuindo com a modernização, democratização do acesso ao judiciário, racionalização do sistema judicial brasileiro. A edição desse ano é a 22ª. Isso significa que esse instituto foi fundado, certamente, acho que no primeiro ano do governo Lula. E foi principalmente a partir do mensalão e depois o Lava Jato, foi encampado, apoiado alegremente pelas organizações Globo. Tá? Tanto é que está aqui a Délis Ortiz. A Délis Ortiz, a gente sabe que essa é do balacobaco, essa Délis Ortiz. Isso aqui é da guerrilheira da primeira linha do jornalismo de guerra. Aquela que queria dar uma Bíblia para o Bolsonaro de presente na primeira coletiva do Bolsonaro, quando ele assumiu a presidência, vocês devem estar lembrados. Está a Délis Ortiz lá, desesperada, querendo dar uma Bíblia de presente. Bolsonarista fez a matéria de hoje que apareceu na Globo News, eu acompanhei a premiação do Inovare, quer dizer, a média das organizações Globo, a média começou a fazer com o judiciário brasileiro. Tá? Então, vários dos ministros que estão aí no STF já foram premiados com esse prêmio Inovare, que agora está na 22ª edição. Tá? Délis Ortiz, tá? Fazendo a cobertura da premiação. Então, está aí. Tá aí. É um projeto longevo, esse da transformação da praxis política, da judicialização, a terceirização do ativismo da esquerda através do judiciário. Tá? E para terminar isso aqui é para terminar, né? Que já tá, esse drop já está virando um puta drops do Cora, meu. O que é isso? Para ver o que é esse ativismo judicial, olha o exemplo disso. Flávio Dino impõe nova derrota a bolsonaristas em medida eleitoreira na segurança pública. Itaquaquecetuba, querendo seguir o governo Ricardo Nunes aqui em São Paulo, também está querendo transformar a Guarda Metropolitana em guarda municipal. Vocês devem estar acompanhando, né, mudando o status. A guarda municipal, na verdade, é uma guarda patrimonial. Ela foi criada, a sua vocação, a sua origem da Guarda Municipal, a Polícia Guarda Metropolitana, é uma guarda patrimonial. Guardar o patrimônio municipal, escola, praças. Então, policiais que monitoram, que vigiam. Só que desde o bolsonarismo há uma militarização crescente dessas guardas metropolitanas. Agora, com o Ricardo Nunes e Tarcisão, querem transformar em polícia metropolitana. Flávio Dino proibiu, não, Itaquaquecetuba não vai fazer isso. Então, essa decisão, diz aqui a matéria, cria precedente importante para futuras resoluções. Então, foi aberta a jurisprudência. Então, poderá ser cancelada qualquer uma das iniciativas, como a daqui de São Paulo, de transformar a Guarda Metropolitana em polícia municipal. Tá? Para ver como é uma questão simplesmente de nomenclatura, porque na prática a Guarda Metropolitana já foi militarizada. Essa questão, o beco sem saída para onde a esquerda está indo para o Brasil, nesse país, esse carnaval agora, de acompanhar, vai sair do plenário preso o Bolsonaro, tal, que a esquerda fica acompanhando nas telas a justiça. Tá? Então, acha que é uma questão simplesmente de nomenclatura. Então, o STF proíbe ser nomeado, trocar de nome, não pode mais, não vai. Mas na prática já foi militarizado. Eles estão com um arsenal de armamentos, de
que é típico da polícia militar. Já foram militarizados. A questão é apenas nomenclatura, mudar a nomenclatura. Tá? Então, isso denota esse otimismo em relação ao Flávio Dino, abre uma jurisprudência, então nenhuma guarda municipal vai poder ser transformada em polícia municipal. Mas na prática já são. Não precisa de nome. Já foram militarizadas. Estão sendo cada vez mais militarizadas. Então é isso, é o que a gente vê, olha, realmente acompanhando esse julgamento no STF aí do mérito, o clima de Copa do Mundo, como os blogs progressistas assanhadíssimos, lá transmitindo ao vivo, como se fosse um acontecimento, não, daqui ele vai sair preso, não é bem assim. E aí, com uma coisa anticlímax, acreditava, não, Bolsonaro vai fugir. Aparece lá, Belo Formoso. Não foi se esconder em nenhuma embaixada. Para dar ter salvo-conduto para ir até o aeroporto e pegar o avião e se mandar. Que eu já ouvi isso de algum lugar, se não me engano, lá no ICL Notícias. Alguém falando da possibilidade dele fazer isso. Tá? Meu Deus do céu, tá? É aquela coisa, está tudo controlado. Então você tem uma esquerda sem garras e sem dentes. Judicializada. Bem isso. Pois bem, gente, valeu, chegamos ao final aqui do Drops News. Muito obrigado pela participação de vocês, sensacional. Voltamos para o próximo Drops, aguardem, vamos ver aí mais os próximos passos aí do telequete do STF, da judicialização, tá? Valeu, gente, muito obrigado pela participação de vocês, até a volta, tchau!